Olá, pessoal, e aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa revisão, o nosso conteúdo agora, né, para a prova. E eu queria reforçar mais uma vez que você passasse todo esse conteúdo para o seu fichário, tá bom? Então, vamos lá. Então, nosso conteúdo de hoje é movimento humano e as manifestações culturais. Vamos entender um pouquinho sobre isso, sobre a cultura e os movimentos. Então, a cultura é um fator que influencia a maneira de como nos movimentamos, né? A sociedade brasileira é constituída por diferentes culturas que nos permitem identificar a riqueza dos nossos movimentos por meio de suas variações. As migrações entre as regiões também influenciam a maneira de como nos movimentamos. A importância da relação entre o movimentar-se e a nossa cultura levou à criação de uma classificação específica chamada cultura de movimento. Ou seja, dentro do nosso país existe várias pessoas que se movimentam de formas diferentes. Mesmo sendo um único país, nós temos culturas diversificadas, né? E isso é legal, né? Considerando essa diversidade de manifestações culturais relacionadas ao movimentar-se, escolhemos uma que deve ser lembrada e respeitada por ser autenticamente brasileira, que é a cultura indígena. E você vai perceber o quanto que essa cultura influencia nos jogos, brincadeiras, muitas vezes, né, no nosso dia a dia, principalmente na educação física. Então, vamos conhecer um pouquinho da dança indígena, que é essa que você viu, que se chama toré, entoada por várias tribos e com diferentes variações. Geralmente ela é feita em círculo por todos da tribo, ao ar livre e com passos definidos, como uma batida de um chocalho feita com a cabaça de pedra. Então, eles têm uma característica. E se você olhar cada tribo, às vezes eles têm danças diferentes uma das outras, mesmo sendo indígena. Uma outra coisa aqui que nós vamos colocar, que são as artes marciais. Uma delas se chama Ruka-Ruka. Você fala, nossa, isso aqui tem a ver com a educação física. Você vai ver como tem influência na atividade física isso. Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena de Bacari, o povo do Xingu, localizado nos estados do Mato Grosso. O Ruka-Ruka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos jogos dos povos indígenas. Competição esportiva criada nos anos de 1996. Agora você olha, esse tipo é mais ou menos dois menininhos, eles têm que fazer o quê? Sempre derrubar, né, o adversário. Nada mais é que o nosso Muay Thai. Então, o Muay Thai, ele veio justamente, né, da influência de jogos de artes marciais indígenas. Olha eu aqui. Mas assim, você você fala assim, mas nossa, não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Todos os esportes têm uma influência. E aí, o Muay Thai, como outros esportes, o MMA, tem uma influência indígena e você nem sabia disso, né? Jogos esportivos, tipos indígenas. Vamos lá. Um deles, arco e flecha, é uma prova individual masculina e cada delegação indígena deverá inscrever no máximo 2 atletas, sendo essa modalidade uma competição individual. Tá? Então, porque dos indígenas, isso é muito típico, mas nós, desde criança, conhecemos o arco e flecha, né? Com brincadeiras, e hoje até vendido em loja de brinquedo o arco e flecha, para você ver como é influenciado na nossa geração até nos dias de hoje. Outra coisa é o cabo de guerra, né, muito conhecido, principalmente na educação física, uma modalidade praticada para medir a força, né, de cada equipe. O cabo de guerra é muito aceito entre as etnias participantes de todas as edições dos jogos, com atrativos emocionantes que arrancam manifestações da torcida indígena e do público em geral, tá? Assim como na educação física acontece também. Um outro esporte que é a competição de canoagem. Cada delegação deverá inscrever cada equipe de 2 atletas. A prova é realizada em um rio ou lago aberto, cujo local específico ou a distância do percurso serão definidos pela comissão técnica e divulgada posteriormente ao Congresso Técnico.
Ou seja, nós temos isso hoje, né, um esporte olímpico que é a canoagem, né, que existe uma canoa que às vezes pode ir um atleta, ou dois, ou até 8 atletas numa mesma canoa, né, com o mesmo percurso. O objetivo deles é percorrer o percurso mais longo no menor tempo possível. Ou seja, veio de uma influência indígena. Uma outra coisa que é a corrida. Os índios sempre se interessaram em trabalhar seu preparo físico. Com isso, tornam-se verdadeiros competidores, adaptando-se e aprendendo com a natureza a caçar e a pescar, percorrendo grandes distâncias, atravessando lagos e rios em busca de alimentos. E o exercício físico é a parte do dia a dia das aldeias. Os índios, eles praticam atividade física diariamente, né? Eles saem para caçar, para pescar e eles vão correndo. Olha que interessante. Corrida com tora. Essas atividades são realizadas sempre com 2 toras praticamente iguais, né? Então, né, não tem como medir, pesar, mas geralmente na mesma largura, no mesmo tamanho. Os participantes se dividem em 2 grupos de corredores rivais, cabendo apenas a um atleta de cada grupo carregar a tora, revezando no mesmo percurso. Nada mais é que o nosso atletismo, né, que tem o revezamento, só que a gente não corre, né, e não reveza a tora, e sim, geralmente é um bastão. Um outro que nós conhecemos, que é o futebol de cabeça. É uma espécie de futebol que o chute só pode ser dado usando a cabeça. Eu já fiz esse jogo, né, acho que com vocês não, mas com as crianças eu já fiz, e eles sabem como é difícil, não é nada fácil. Arremesso de lança. O arremesso de lança é uma prova individual realizada apenas pelos homens. Nos jogos, a contagem dos pontos é feita de acordo com a distância alcançada, ou seja, vence aquele que atingir a maior distância. Nós temos essa prova no atletismo, né, que é o lançamento de dardo, que é da mesma forma, né? Você tem uma lança e você tem que arremessar e ela para fincada na terra, assim, né, num campo de grama. E quanto mais longe for essa lança, a distância, quanto mais longe, maior é a pontuação do atleta, tá bom? Bom, você consegue compreender que todos os jogos, brincadeiras, esportes e costumes que temos hoje sofreram uma influência. Somos o que somos e temos o que temos porque houve uma contribuição de várias regiões do Brasil. Nossa cultura é rica, então usufrua e compartilhe dessa beleza de diversidade brasileira. Ou seja, né, nós temos tanta riqueza no nosso país, nós devemos usufruir e cuidar e transmitir para as próximas gerações, né, essas brincadeiras, esses jogos, né, com a maior qualidade possível. Eu coloquei duas pessoas que brincam de peteca, coisa que nós realizamos, que nós brincamos. O badminton mesmo é dado da peteca, né, de um jogo que veio da peteca. Então, olha quanta coisa nós aprendemos e podemos usufruir no esporte, na educação física, através da influência indígena. Né? E nós temos a influência também de outros países, né? Vários esportes que nós conhecemos hoje, né? Por exemplo, o rugby, né? É influência dos Estados Unidos. E assim, outros, futebol americano, nós temos, sim, se eu ficar aqui vai ter vários esportes que nós usamos, que nós praticamos hoje, devido à influência de outros países. Então, é importante a gente estar sempre aberto para aprender coisas novas. Certo, pessoal? Então é isso, estudem, tá? Passem conteúdo e eu queria que você realmente se dedicasse em estudar educação física, tá? Não deixa de lado, não. Eu quero que todo mundo tire uns 10, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Tô com muitíssima saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até na outra, né, próxima aula ou então no próximo bimestre, tá bom? Um grande beijo, então. Fiquem com Deus. Tchau. I can't survive.